Boa noite, boa tarde para você que está assistindo esse vídeo, um bom dia também. Eu gostaria de falar que neste vídeo iremos focar em 3 partidas, sendo que 2 são clássicos e uma foi contra o Madureira e Fluminense. O primeiro jogo que iremos comentar será sobre Fluminense e Madureira. O time do Fluminense foi basicamente formado somente por reserva. O primeiro tempo, de maneira geral, não foi muito bom. E os principais destaques positivos na minha visão foram Alexander, Douglas Costa e também Diogo Barbosa, que fez uma função um pouco diferente da qual está acostumado. Ele atuou como um terceiro zagueiro pela esquerda na parte defensiva e ofensivamente ele atuava como lateral esquerdo e o Felipe Andrade fazia a função de lateral direito. No geral, eu achei que a equipe se portou muito bem. E na segunda etapa, a equipe cresceu muito de produção e mesmo com o gol marcado pelo Lelê, eu achei que ele não fez um grande jogo. Em relação aos outros 2 jogos, irei focar no clássico. Vasco e Botafogo foi um jogo muito agradável de se ver. O Botafogo até começou melhor que o Vasco, mas isso não se concretizou durante os 90 minutos. E o segundo tempo foi basicamente de um domínio geral por parte do Vasco. O Botafogo abriu o placar então com um golaço do Eduardo, após uma boa tabela feita com Tiquinho. O Vasco então, em embate e rebate dentro da área, empatou a partida com o gol do Galdames. E com apenas 38 segundos de segundo tempo, o Piton virou a partida para 2-1, o que já dava uma esperança muito boa para o torcedor vascaíno, porque ele vinha de um primeiro tempo em seu finalzinho, em que já vinha bem melhor do que o Botafogo. Então, os gols saem depois, com o Verratti marcando 2 gols, sendo que um deles eu não deveria ter sido validado, porque o pênalti foi claramente fora da área, então não deveria ter sido validado. O Eduardo descontou então com um golaço e fez com que a partida terminasse 4-2, com 2 gols marcados pelo Verratti, um gol marcado pelo Galdames, um pelo Piton e 2 golaços feitos pelo Eduardo. Em relação ao outro clássico, foi o Clássico Paulista, conhecido popularmente na cidade de São Paulo como Derby. O Corinthians ele teve um pouco de dificuldade e foi o terceiro jogo sob o comando do Antônio Oliveira. E ele teve realmente que adotar uma tática um pouquinho diferente do que ele vinha jogando nos últimos jogos. Porque era muito difícil tentar ser tão ofensivo assim contra um bom time como é o do Palmeiras atualmente. O grande destaque na partida como um todo, na minha visão, foi o Endrick. Esse realmente jogou demais. Tanto que o primeiro gol sai com ele. E depois o Palmeiras continua dominando. Mas o Abel ele errou, na minha visão, nas substituições no segundo tempo. E o segundo tempo do Palmeiras não foi tão bom assim. E o Eduardo acertou muito nas substituições ao tirar o Romero, que vinha fazendo um péssimo jogo, e também ao tirar o Fagner. Eu acredito que tanto o Mosquito como o Pedro Henrique, eles lutam pela vaga do Romero. Em pouquíssimo tempo eles irão roubar a vaga, porque eles estão jogando bem melhor do que o Romero, que na minha opinião fez uma péssima partida. E o Fagner também foi mal novamente. Então acredito que o Mateuzinho em pouco tempo também pode se tornar titular do time corintiano. O Palmeiras então, ele numa jogada de escanteio assistido pelo Piquerez, o Flaco aumentou a vantagem para 2-0. Só que o que deu a impressão é que o Palmeiras se sentou na vantagem. Então, com uma assistência feita pelo Mosquito, o Roberto marcou de novo. E são 3 gols nos últimos 3 jogos, consolidando a boa fase do atacante. Só que, infelizmente, como veremos a seguir, ele teve uma pequena lesão nas costelas que provavelmente poderá tirá-lo de 2 a 3 meses do Corinthians. O Corinthians, então, ele conseguiu chegar ao empate com um golaço de falta feito pelo Garro. Mas ele teve a infelicidade de, além de perder o Alberto, perder o Cássio lesionado e que também foi expulso, o que complica muito a vida dele para a próxima partida. A semana será destinada a falar sobre 3 jogos: Barça e Napoli pela Champions League, Aurora e Botafogo pela Pré-Libertadores e também o confronto de ida do Fluminense contra a LDU, válido pela Recopa Sul-Americana. Se vocês gostaram do vídeo, comentasse o que vocês acharam. E se puderem, se inscrevam também. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!